Carlos César, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um deles e amará o outro, ou há de apegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eis porque eu vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que comer, ou quanto ao vosso corpo, com o que vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, nem colhem, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai do céu os alimenta. Será que não valeis bem mais do que eles? E quem de vós poderá, à força de preocupar-se, aumentar um côvado de altura? E em relação à veste, por que vos preocupardes? Reparai os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se a erva do campo que hoje existe e amanhã se lança ao fogo, Deus assim veste, como não fará bem mais por vós, homens sem fé? Não vos preocupeis, portanto, perguntando: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois tudo isso os pagãos é que buscam. Vosso Pai do céu bem sabe que precisais disso tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo aquilo vos será dado por acréscimo. Podem sentar-se. Estamos hoje no 14º domingo depois de Pentecostes, segundo domingo de setembro, e continuando nossa resolução, vamos rezar imediatamente depois da missa, um terço pelo Brasil, em particular pelas eleições que se aproximam. Amanhã, dia 12 de setembro, é a festa do Santo Nome de Maria, festa de terceira classe. No dia 13 de setembro é ferial. Dia 14 de setembro é a festa da exaltação da Santa Cruz, festa de terceira classe. No dia 15, a festa de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Sete Dores, chamada também, festa de segunda classe, com memória de São Nicomédio Mártir. Dia 16, sexta-feira, é a festa de São Cornélio Papa e de São Cipriano, mártires, com memória de Santa Eufêmia, Lúcia e Geminiana, mártires também. No sábado é a comemoração da Santíssima Virgem. No sábado se faz também memória da impressão dos santos estigmas em São Francisco de Assis. O próximo domingo será o 15º domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este Evangelho pode ser chamado Evangelho da Providência, da Providência Divina, o célebre Evangelho onde Nosso Senhor manda olhar para os lírios que crescem no campo e que se veste, e que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir dessa maneira. Dois pontos importantes, entre outros, podem ser destacados aqui nesse Evangelho. O primeiro de todos é esse, quer dizer, a condição é essencial para se obter os favores da providência divina, porque esse é um problema. As pessoas se confiam à providência, mas há muitos que se queixam de não conseguir aquilo que pedem. Isto é um fato. Muitas pessoas pedem e não obtêm, e muitas vezes ligam esse obter as coisas à manutenção da sua fé, ou até a manutenção da sua vida na graça. Há pessoas que às vezes chegam ao ponto de se revoltar, ao ponto de apostasiar, deixar a verdadeira igreja. Por quê? Porque não obtiveram o que pediram. Isso é um erro grave
de disposição da alma, né? Porque nunca conheceram a condição que nosso Senhor coloca para que nós possamos obter os favores da providência divina, né? Nosso Senhor, Deus, não é nosso empregado, nós que somos os seus servos. Sim, Ele nos procura para nos salvar, claro, mas Ele não nos procura, Ele não depende de nós, nós é que dependemos dEle, nós é que devemos procurá-lo primeiro. E aí está a condição que nosso Senhor estabelece aqui no Evangelho, para se obter os favores da providência divina. Procurai, antes de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Ou seja, as coisas que nós pedimos são acréscimos, não é o essencial, é algo secundário. E o essencial cabe a nós, não a Deus. O essencial qual é? Procurar o seu reino e sua justiça. Então, três coisas dão a base para essa procura, para essa confiança na providência divina. Três princípios que nós temos que ter em nossa fé. Os dois primeiros são mais fáceis, mas o terceiro tem uma aplicação prática mais difícil. O primeiro é crer num Deus que nos ama. Bom, eis aí. Todos que creem em Deus, creem que Deus nos ama. Está bem. Mas depois, crer que Deus nos quer conduzir à felicidade eterna. Também não é tão difícil assim. Deus quer nos conduzir à felicidade eterna. Deus quer nos levar para o céu. Está bem. Mas o terceiro é onde está a complicação. Crer que os meios com que Deus nos conduz ao nosso fim são todos para nosso maior bem, mesmo se esses meios aparecem para nós, se os sentimos dolorosos e incompreensíveis. Essa aí está a questão. Ou seja, os meios que Deus quer ou permite, que devem nos conduzir para a nossa felicidade eterna. Então, nós só podemos aceitar, sobretudo esse terceiro princípio, se nós procurarmos o reino de Deus e sua justiça, não a nossa felicidade aqui na terra. Lembremos aqui o segundo, Deus quer nos conduzir à felicidade eterna. Deus não quer nos conduzir à felicidade terrena. A Santíssima Virgem disse a Santa Bernadette Soubirous: eu te farei feliz, minha filha, mas não neste mundo. E a vida dela demonstrou isso de uma maneira fortíssima, isso aí, né? Então, há felicidades aqui nesse mundo, sim, há, mas não é a felicidade, porque tudo isso são meios, e os meios aqui nessa terra não são somente meios felizes, são também meios muitas vezes infelizes, não são somente meios agradáveis, mas são também meios dolorosos, e quem dispõe é Deus, dispõe para a nossa felicidade eterna. Se fosse para a felicidade terrena, então só poderiam ser meios agradáveis. Afinal, se a felicidade aqui na terra tem que ser tudo agradável. Mas isso são os mundanos que procuram. O Deus dele é o ventre, não é o Deus verdadeiro. Sendo o Deus verdadeiro aquele que quer nossa felicidade eterna, então ele disporá tanto dos meios agradáveis como dos meios desagradáveis, numa proporção que ele sabe. Porque também tem esses que aceitam alguma coisa, é verdade. Eles aceitam algum sofrimento, mas tem um limite. Que limite? O que eles estabeleceram. Se passar daquilo, ele explode. Então, ele aceita também alguns meios desagradáveis
mas ele aceita na medida dele, não na medida de Deus. Ele faz a nível moral o que o protestante faz a nível dogmático, ele escolhe. Isso aqui está bom, isso aqui não. Então, esse não é um herege, é verdade, mas ele não é um verdadeiro católico, nesse sentido de que ele não busca a santidade com todas as suas forças, ele não confia na providência divina. Então, esses 3 pontos são muito importantes para que nós possamos entender essa condição essencial para que nós possamos confiar e possamos receber os benefícios da providência divina, que não são somente benefícios agradáveis, mas que são muitas vezes benefícios desagradáveis. Coisas que ocorrem, doenças, problemas de família, seja lá o que for, humilhações, que se não ocorressem, nós não nos teríamos nos convertido e nos salvado. Às vezes está ali no segredo de Deus. Ele se salvou por causa daquilo, nós não sabemos. Mas nosso Senhor dispôs daquela maneira. Então nós devemos estar dispostos a isso. Esse é o primeiro ponto importante. Mas há o segundo ponto também muito importante, que está ligado, é claro, a esse, e que está no começo do Evangelho. Nosso Senhor declara taxativamente: não podeis servir a 2 senhores, pois ou odiará um deles e amará o outro, ou há de apegar-se a um e desprezar o outro. É bem claro, é bem simples esse dilema. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Bom, servir a Deus ou ao dinheiro é um modo geral de falar. Na verdade, o dinheiro aí pode ser comparado ao mundo, de um modo geral. Nós temos então 2 senhores que podem se apossar de nossa alma: Deus e o mundo. Deus, que nos apresenta bens eternos e infinitos, e o mundo, que nos apresenta bens fugazes. O que é um bem fugaz? É um bem que foge. E envenenados, pior isso. Não só os bens desse mundo são fugazes, no sentido de que, por mais que nós queiramos nos apropriar deles, eles fogem. Mais pior ainda, eles são bens envenenados. E uma coisa envenenada, todos nós sabemos, uma comida envenenada nos envenena. Então, um bem envenenado, os bens que o mundo apresenta, são aqueles bens que vão desviando nossa alma da nossa finalidade. Exatamente essa finalidade que foi explicada aqui antes, ou seja, a felicidade eterna. E o mundo, com esses bens fugazes e envenenados, se encarrega de nos distrair e perverter. É como se fossem 2 fases de um mesmo processo: distrair e perverter. Primeiro distrai, depois perverte. Como distrai? Distrai porque enche de ocupações. Notem bem que nessa fase não há necessariamente uma vida de pecado. Necessariamente não. Pode haver e pode não haver. Mas há uma vida, como eu disse, de distração. Em que sentido? Não é só no sentido de que ele só anda se divertindo. Às vezes são pessoas até muito direitas que procuram cumprir seus deveres, o que é uma coisa boa, mas esses deveres nela absorvem sua atenção. Esse é o problema da distração. Ele não tem mais tempo de se ocupar das coisas de Deus, mas só das suas obrigações. Ele não é um vagabundo, não é isso. Mas ele só se preocupa com o seu trabalho, com as suas coisas, as ocupações, no fundo, coisas que devem reverter para esse mundo. Ele se preocupa só com isto. Então esse é o primeiro momento em que os bens desse mundo nos vão levando à perdição. Eles vão se assenhorando de nossa alma. É exatamente a distração, nesse sentido que eu expliquei a vocês. Não é só ficar em joguinho eletrônico, não. É mesmo se ocupar de coisas sérias, mas se ocupar de uma maneira absorvente,
não se preocupa mais com a eternidade. E até se justifica: eu tenho muito trabalho, eu não sou vagabundo, eu não estou perdendo tempo, eu estou até trabalhando e ganhando minha vida e trabalhando seriamente, não sou ladrão, etc, etc, tá bom. Porém, cuidado, é a primeira fase. E depois vem a segunda, não para nisso. Esses bens fugazes e envenenados nos pervertem. Em que sentido esse perverter? Perverter é mudar a direção, para a direção certa para a direção errada. Esse é o sentido certo, é primeiro da palavra, né? Perverter, ele vai para um sentido errado. Então esta é a segunda fase da queda de uma alma que se deixa assenhorar pelo mundo. É quando, é um aprofundamento, né? Quando o pecador põe sua finalidade propriamente neste mundo. Note bem que aí ele chega exatamente ao ponto contrário do que eu falei anteriormente. Ele se põe no ponto contrário da condição daquele que confia na providência. Porque o que confia na providência verdadeiramente e o que vê a providência divina em tudo que acontece nele, procura, antes de tudo, o reino de Deus e sua justiça. Mas esse aqui que foi pervertido pelo mundo, ele só procura, ele põe sua finalidade somente neste mundo. E então, uma pessoa que chega nesse ponto, ele não consegue ver a providência em lugar nenhum. Ele não consegue ver a ação divina em lugar nenhum. Ele não consegue ver a finalidade das coisas de Deus em lugar nenhum. Ele só consegue ver o proveito das coisas aqui nesse mundo, em particular o proveito para ele. Ele só se preocupa com sua felicidade aqui no mundo. E aí, né, a coisa pode piorar. As pessoas ruins, que chegam a um nível de maldade muito grande e que chegam a ser classificados pelos entendidos, né, como psicopatas, né, eles têm isso, né, só a preocupação de sua felicidade, do seu proveito, de sua vantagem nesse mundo. E eles utilizam tudo como meios. Os outros, para eles, são meios, eles fazem o que eles querem, eles só têm medo de ser punidos. Mas eles não têm remorso. Podem chegar a esse ponto. Mas mesmo que não chegue a esse ponto, a pessoa se separa da providência divina. A providência divina não entra mais, ele quer o proveito nesse mundo. E então uma pessoa dessa simplesmente não suporta sofrimento. Simplesmente não suporta sofrimento. A única coisa que ele pensa é em vantagem, é em saúde, é em riqueza, é em prazeres. Somente isso. Então, é claro, uma pessoa dessa fica difícil de entender quando as coisas ruins acontecem. Se revoltam, se lamentam, não aguentam nada, nenhuma pequena coisa, e etc, etc. Então, para nos defender disso, para evitar que esse processo ruim aconteça, ou seja, de sermos envenenados pelos bens do mundo e caímos cada vez mais, nós temos que praticar este conselho de nosso Senhor, procurar antes de tudo o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é primeiro o céu, depois a igreja aqui na terra, depois a graça de Deus em nós. Nós temos a graça de estar na igreja, o reino de Deus na terra, mas precisamos da graça de Deus nas nossas almas para podermos depois nos estabelecermos definitivamente no reino de Deus no céu. Então é todo um processo. Colocar essa tarefa em primeiro lugar. O mais não é necessário. Nós também temos que procurar as coisas do mundo, nós também temos que trabalhar, mas é importante entender isso. Todas essas coisas são meios. E, portanto, nós devemos encarar não só os meios
que são positivos, que são agradáveis, que podem nos ajudar, mas também os meios, as coisas que ocorrem que nós não esperamos, os sofrimentos, etc., também como meios que Deus coloca para a nossa salvação. E, é claro, na prática, isso não é fácil. Todo mundo sabe que a gente se alegra quando ocorre uma coisa boa conosco e se entristece quando ocorre uma coisa que não é boa. Então temos que chegar àquele ponto, essa é a tarefa, de indiferença dominadora. A própria definição da liberdade é essa, é uma indiferença dominadora em relação aos bens desse mundo, porque os bens desse mundo, eles sempre têm, o próprio nome, algo de bom, mas eles têm algo de mal também, porque ele não é o bem supremo, que é Deus. Então sempre tem algo positivo de um lado, algo negativo de outro. Um prato de comida muito bem feito, ele tem algo de bom, evidentemente. Ele é saboroso, ele nos alimenta, etc. Mas ele pode ser motivo de gula também. Então vejam bem, sempre há um aspecto bom, um aspecto mau. Então nós temos que ter essa indiferença dominadora, ou seja, de considerar isso de tal maneira que sirva somente para a maior glória de Deus. E com isso, a nossa marcha para a santidade deve nos conduzir a considerar de maneira indiferente tanto os meios agradáveis, o que ocorre de bom, como também o que ocorre de mal, de doloroso, de difícil, etc. Então, isso, falar é fácil, na prática não é fácil, sabemos disso, mas esta deve ser nossa marcha. Este deve ser nosso caminho de ascensão, se nós quisermos nos salvar e quisermos nos livrar desse caminho oposto, que é o caminho da distração e da perversão dos bens desse mundo. Então, peçamos a nosso Senhor para confiar cada vez mais na providência, confiar bem na providência neste sentido exato, não só de que ela vai fazer o que eu estou pedindo, mas no sentido primeiro de que ela vai me levar à bem-aventurança eterna, e que ela vai se servir tanto dos favores que ela me conceder aqui nesse mundo, como também dos favores que ela não me conceder aqui nesse mundo. Se ela não conceder, é porque é para o nosso bem. Notem bem que eu falei de Santa Bernadette, em Lourdes, que foi onde ela teve a visão de Nossa Senhora, e que se tornou uma espécie de central de milagres. Muitas pessoas obtêm a cura, sim, de suas doenças. Pessoas que chegam com câncer terminal e saem curados, de uma maneira impressionante. Pessoas que saem com a perna, que entram com a perna supurada, completamente quebrada, e que saem completamente curados, coisas provadas cientificamente. Isso ocorreu milhares de vezes. No entanto, é verdade, muito mais de milhares de vezes ocorreu que muitas pessoas foram com suas doenças e não foram curadas. No entanto, é um fato que todas saem consoladas. Consoladas por quê? Porque entendem esse aspecto. A Santíssima Virgem cura em Lourdes, sim, e cura em muitos outros lugares, como instrumento da providência de Deus. Porém, ela sabe que muitas vezes não é bom aquilo, né? Às vezes, se a pessoa curar de uma coisa, se livrar de um sofrimento, ela vai se perder. Nosso Senhor sabe disso. Nós não sabemos, nós nos queixamos, então paremos de nos queixar. E esforcemos-nos de procurar entender esses segredos da providência divina. Ter em vistas a salvação da alma. Procurar isso ativamente. E, no mais, nosso Senhor, com sua graça, vai completando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.